14 de abril de 2020 e o tema de hoje é a institucionalização da Igreja. Trata-se de artigo de minha autoria publicado em 10 de dezembro de 2016. Após sua morte e ressurreição, instantes antes de sua ascensão aos céus, disse Jesus, conforme registro de suas palavras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes e naquele dia se concretizou o surgimento da igreja, tendo aqueles primeiros cristãos impactado de tal forma a sociedade em que viviam, que por consequência desse impacto que provocaram, o Evangelho chegou até nós. Ocorre que já no terceiro século de sua existência, sob a influência de Constantino, imperador de Roma, a igreja, já não mais evidenciando as características dos cristãos do primeiro século, começou a entrar num processo de institucionalização, o que levou à ruptura em 1517, por ocasião da publicação das 95 teses por Lutero, o qual discordou veementemente de diversos dogmas católicos, dentre eles o pagamento de indulgências como forma de alcançar o perdão divino. E à luz da Bíblia, Lutero passou a ensinar que a salvação se dá pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus e não pelas obras. O que Lutero fez foi necessário e, portanto, imprescindível naquele contexto em que a igreja estava vivendo. Os movimentos que ocorreram a partir daí resultou no surgimento de várias placas denominacionais: luterano, anglicano, batista, Assembleia de Deus, etc. O problema é que nos dias de hoje vemos essas placas denominacionais e todas as demais placas denominacionais que surgiram repetirem o mesmo erro de institucionalização cometido no terceiro século de existência da igreja, quando na verdade são e deveriam ser apenas mais um lugar onde a igreja de Cristo se reúne. Sendo de fácil constatação que a institucionalização da igreja nos dias atuais se evidencia quando equivocadamente placas denominacionais são confundidas com o significado de igreja. Igreja é o povo de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo. É o povo de Deus reunido. E por essa razão, essas placas denominacionais devem ser tão somente o lugar onde a Igreja de Cristo se reúne. Certo dia, participei de um churrasco com amigos cristãos na casa de um amigo da mesma placa denominacional na qual me reunia. Lá começamos a conversar e o que falávamos e ouvíamos edificava-nos grandemente. E saímos de lá cônscios de que naquele momento fomos igrejas no sentido bíblico da palavra igreja, povo de Deus reunido. Até porque ser igreja envolve relacionamento vertical com Deus e horizontal com os irmãos. E nesse aspecto horizontal, fomos naquele dia edificados como igreja. Ninguém pregou, apenas edificamos uns aos outros. Que fique claro que este meu artigo não visa negar o papel do pastor perante a igreja, até porque a função de um pastor está clara nas Sagradas Escrituras e, portanto, não nego. A institucionalização da igreja também se evidencia quando o evangelismo visa o crescimento do número de membros ao invés de visar o reino de Deus. Igualmente erramos quando abraçamos nossas placas denominacionais, institucionalizando-as como igreja, esquecendo-nos que igreja somos nós. A igreja, disse o apóstolo Paulo certa vez, examinai-vos a vós mesmos. A igreja, disse o Senhor em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e senão brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O fato é que a igreja precisa voltar a ter no reino de Deus o foco de suas pregações. Valendo lembrar que o termo cristão veio a existir porque os cristãos do primeiro século em tudo imitavam o Mestre Jesus. Do que nos adianta ser uma nação predominantemente cristã se como igreja não formos em tudo imitadores de Cristo? Uns dizem, sou católico por amor, outros batista por amor, outros assembleanos por amor e por aí vai.
E isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo quando disse à igreja: por que dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aprende-se do relato bíblico que nós que um dia, pela fé em Cristo Jesus, alcançamos a graça de Deus, somos individualmente templos do Espírito Santo de Deus e quando reunidos somos a igreja. Aquele lugar de placa denominacional tal que você frequenta é só um lugar onde a igreja de Cristo se reúne. Da igreja, corpo de Cristo, é que eu não posso estar desligado. Até porque no céu não existe a ala dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleanos, dos maranatas, dos católicos e etc. É também fato que qualquer lugar em que o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus é igreja. Até mesmo na beira da praia, quando se reúne para um luau de louvor e adoração a Deus, e no dia que entendermos isso, teremos finalmente entendido o significado de igreja. A institucionalização da igreja leva as pessoas a considerarem a placa denominacional na qual se reúne como se fosse a única certa. Certa é a igreja que prega pelo reino de Deus e para o reino de Deus. Certa é a igreja, povo de Deus reunido, que tem compromisso com a verdade de Deus e ensina de acordo com as Sagradas Escrituras. Certa é aquela que é igreja no sentido bíblico da palavra igreja. Certa é aquela que entende que a verdade de Deus não muda para se adequar às nossas conveniências. Certa é a igreja que prega a mensagem do Evangelho de Cristo, porque entende que essa é a sua missão aqui na terra. Certa é a igreja que reconhece a Bíblia como regra de conduta e fé. Certa é a igreja que reconhece que só pela graça, por meio da fé, seremos salvos. Certa é a igreja que crê nas promessas de Deus e na dependência de Deus aguarda a volta de Cristo. A institucionalização da igreja chega ao ponto de você se sentir culpado só por ter ido numa placa denominacional diferente da sua. Se liga! Igreja somos nós. Placas denominacionais existem várias e são apenas mais um lugar onde a igreja se reúne. Você não será desligado do céu só porque foi desligado de determinada placa denominacional. Você será desligado do céu se estiver desligado da igreja, corpo de Cristo. O Evangelho de Cristo liberta e não aprisiona. Independente de qual placa denominacional você esteja, seja como os crentes de Bereia, que foram chamados de mais nobres dentre os cristãos por terem o cuidado de verificar se tudo aquilo que o apóstolo Paulo lhes ensinava estava ou não de acordo com as Sagradas Escrituras. Faça como os bereanos. Tenha o mesmo cuidado que eles tiveram, tendo contudo em mente que de textos bíblicos isolados muitas heresias têm surgido. Se queres entender a Bíblia, primeiro você precisa entender que ela tem uma mensagem central que a permeia de capa a capa, o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E precisa entender que a chave para a compreensão da Bíblia está no fato de que em Jesus se cumpre a lei e os profetas. Cônscio disso, busque em Deus a compreensão das Escrituras e esteja atento ao fato de que Deus deseja se revelar a cada um de nós. Pelo que assim nos dizem as Sagradas Escrituras. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O fato é que todas as vezes que nos reunimos para cultuar a Deus e para nos edificarmos mutuamente, estamos sendo igreja. A igreja, Jesus, conforme registro de suas palavras em Marcos 16, de 15 a 16, ordenou:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E somos orientados a pregar a tempo e fora de tempo, não nos cabendo como igreja o papel de convencer a ninguém, porque esse é o papel do Espírito Santo de Deus, o papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. À igreja tão somente cabe o papel de pregar o evangelho. Finalizo com as seguintes palavras de Stanley Jones: a religião é o homem buscando a Deus, por isso há muitas religiões. O evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só evangelho. Meu nome é Jeane Kátia e eu quero vos lembrar que Deus nos ama.